Fala galera, beleza? No último vídeo nós deixamos nós fizemos colisões, né? Nós fizemos colisões entre os blocos e agora a gente já consegue estar fazendo um jogo, né? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai precisar verificar cada linha do nosso jogo para ver se essa linha está completa, né? Então quando essa linha estiver completa, igual agora, ó, quando ela estiver completa, a gente vai ter que sumir com esses blocos de baixo e fazer todos esses descer, né? Onde tiver lacuna, a gente desce com esses blocos aí, certo? Onde tiver não tiver lacuna, cada linha que tiver completa dessa daqui, a gente vai eliminar essa linha e fazer todos esses blocos descer, né? Então a gente vai fazer isso aí hoje. Bora lá. Eu só esqueci de passar uma coisa aqui. O que a gente vai fazer aqui? Toda vez que uma linha dessa estiver cheia, né? O que o nosso método vai fazer? Toda vez que uma linha dessa daqui estiver cheia, ele vai percorrer cada linha, né? Então a gente vai criar uma variável para saber quais linhas que estão completas, né? Isso aí vai servir tanto para a gente detonar, para a gente liberar as linhas para baixo, quanto a gente computar a pontuação. Então, de repente aqui, por exemplo, a última linha está completa, a gente vai fazer o processo de limpeza nela e o completo vai receber 1, né? Aí a gente verifica a próxima linha. A próxima linha também está completa, então a gente limpa ela e o completo recebe 2. Por quê? Porque na hora de descer essas linhas, eu sei que cada linha depois tem que descer 2. E também os pontos que a gente recebeu aqui, eu vou pegar que foi duas linhas completas e a gente ganhou, sei lá, 2 pontos, ou esses duas linhas que a gente completou. A gente pode pegar aqui e colocar cada linha completa, você ganha 100 pontos, sei lá, e você pode somar nos pontos. Então essa variável de completo vai servir aqui para a gente estar verificando tanto depois de linha que a gente limpou, a gente tem que descer as outras, beleza? Então vamos lá dentro da classe grade, porque quem verifica se a grade está completa ou não é tudo dentro da grade, né? Então o primeiro método que a gente vai fazer aqui é um método que vai verificar se essa linha está cheia, tá? Então vou criar aqui, ó, def linha, colocar aqui linha completa, self. E aí, esse método aqui vai ser um método de pesquisa, né? Então, quando eu chamar esse método, eu preciso passar uma determinada linha. Então, eu vou falar assim, verifica para mim se essa linha está completa. Então, eu vou passar uma linha aqui, né? Aí eu falo, ó, verifica, por exemplo, a linha 0, se ela está com a última linha, quer dizer, a linha 20, né? Lá embaixo. A linha que a gente vai ter que começar a limpar de baixo para cima. Ó, verifica se a linha 20 está completa. Aí ele vai lá e verifica se está completo ou não. Então isso aqui vai me retornar um true ou false, tá? Eu passo a linha, ele verifica se a linha está completa e retorna, ó, tá completo ou não. Então vou colocar aqui, ó, para cada coluna, eu vou verificar as colunas dentro dessa linha que eu passar, tá? Então para cada coluna, numa contagem, quantas colunas são? A gente tem um número de colunas, né? Então self ponto número de colunas. Porque vamos supor que são 10 colunas, são 10 colunas. Então eu falo, ó, na linha 20, verifica a linha 20. Aí ele, ó, para cada coluna, numa contagem de 10 colunas, né? Então vai ser 10 colunas, ele vai fazer isso para cada bloquinho lá. Numa coluna de 10, eu vou verificar se a grade, né? Self ponto, a grade é a nossa matriz, né? Se a matriz, na linha que eu passei aqui, na linha que eu passei, se aí ele está fazendo para cada coluna, né? Então coluna 0, coluna 1, então para cada coluna também. Se tudo isso aí, cada um desses daqui foi igual a 0, eu mando retornar que tá false, né? Porque quando a gente preenche uma linha, todo aquilo lá é true, né? Vira número 1, né? Então estou verificando, ó, essa linha que eu passei para cada bloquinho dessa linha, se dentro da matriz, essa linha que eu passei, por exemplo, a linha 20, para cada bloquinho desse, se os bloquinhos for igual a 0, retorna falso, porque não está cheia a linha, né? Porque quando está cheia, a gente vai passando para 1. Lembra aqui que a gente vai pintando a matriz de 1, né? Então, se essa matriz for 0, significa que isso aqui é falso, a linha não está cheia, tá? Caso contrário, então, caso contrário, né, saindo do laço fora aqui, para cada coluna dessa daqui, se ele encontrar algum zero, ele já retorna falso. Ou então,
Se ele sair do laço for e não retornar falso, então ele vai vir para cá e vai retornar true. Se der bug nessa parte aqui, igual deu bug lá nos blocos, aí eu monto uma lista aqui para retornar se tem algum false dentro da lista. Beleza? É só isso aqui. Então eu vou passando cada linha, ó, verifica a linha 20, a linha 19, a linha 18, aí ele verificando se essa linha está completa. Só isso, tá? Bom, então agora a gente já sabe se a linha está completa, a gente vai criar um método para limpar essa linha. Então vou colocar aqui, ó, limpar linha. Porque agora a gente já sabe se essa linha aqui ela está completa, a gente precisa limpar ela, né? Então, na hora de limpar, eu também passo uma linha aqui, nesse método de limpar. Então, esse verifica se está completa. Ah, achei uma linha completa. Ah, por exemplo, a linha 20 está completa, tá? Então, eu venho aqui e passo, ó, limpa a linha 20 para mim. Eu passo a linha 20 para esse método aqui. O que esse método vai fazer? Então, ele vai colocar aqui, ó, para cada coluna, né? Para cada coluna em self ponto self não, né? Numa contagem do número de colunas, self ponto número de colunas, ou seja, ele vai rodar 10 vezes, né? Eu passei aqui a linha 20 para limpar, então ele vai rodar para cada bloco daqui, ele vai rodar 10 vezes isso aqui. Então, para cada rodada dessa daqui que ele der, eu vou pegar a minha grade e vou limpar todo mundo. Então, self ponto matriz, né? Self.matriz na linha que eu passei para ele limpar, e ele vai pegar cada coluna dessa, né? Então ele vai rodar 10 vezes, por exemplo, eu passei a linha 20, então ele vai lá na matriz e vai falar, ó, na linha 20 você vai rodar 10 vezes, então na coluna 0, coluna 1, sempre na linha 20 aqui, e para cada uma dessas colunas eu atribuo novamente o valor de 0, ou seja, eu estou tirando o valor de 1 de dentro dessa coluna, dessa linha que eu passei. Para cada valor daquele lá que estava 1 na linha completa, eu estou passando para 0 novamente, ele vai limpar aquela linha, tá? Vai deixar todo mundo transparente de novo. Deixa eu tirar isso aqui. E aí a gente vai fazer então agora o método que vai mover essas linhas para baixo depois que a gente limpou, né? Então eu vou colocar aqui mover linha, colocar abaixo, mover linha abaixo, self. Para mover essas linhas para baixo, o que eu vou fazer aqui? Depois que a gente verificar que a linha está completa, a gente vem com a função, né, de mover, de limpar essa linha. Então a gente achou a linha, por exemplo, a linha 20 completa, a gente vem e limpa essa linha toda com 0, né? Aí a gente vai colocar lá, uma linha foi completa, então foi 1, né? Uma linha foi completa, lá naquela variável que eu falei, uma linha foi limpa, completa. Aí a gente vai para a linha 19, aí vamos supor que a linha 19 não está completa, então a gente vai verificar, está completa? Não. Na hora de limpar a linha, não vai limpar. Só que aí, essa linha aqui não está completa, a gente vai passar a linha aqui, né? Então vamos supor, eu limpei a linha 20, beleza, deu certo. Eu fui para a linha 19, de baixo para cima, ela não está completa. Então eu passo a linha 19 e passo aqui o tanto que eu completei. Então, por exemplo, eu completei só um, que foi a linha 20, né? Na linha 19, então eu passo aqui, ó, a linha 19, que vai mover para baixo, né? Ela não está completa. Então eu passo aqui a linha 19, e quantas linhas ela tem que descer? Então eu só limpei uma, então eu vou passar aqui o número de linhas que ela tem que descer. Então eu vou colocar aqui, número de linha que ela precisa descer. Entenderam essa parte aqui? Ó, eu limpei, vou limpar duas linhas agora. Eu limpei a linha 20, aí a linha completa recebeu 1. Aí eu limpei também a linha 19, achei lá a linha 19 limpa. Então o número de linhas limpas são 2, as linhas completas são 2. Beleza? Beleza. Agora a linha 18 não está completa, então o que eu preciso fazer? Pegar a linha 18 e mover duas linhas para baixo, que é a 19 e a 20. Então aqui eu passo a linha 18, que é a linha que eu preciso mover, e o tanto de linha que ela precisa mover para baixo. Então eu preciso mover, por exemplo, 2, né? Que eu limpei duas linhas e a 18 não está completa, eu passo a 18 e mando ela descer. Só que aí eu vou fazendo para cada bloco. Então eu vou fazer um laço for e vou fazendo, ó, cada bloco desse daqui vai descer uma linha para baixo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, para cada coluna
numa contagem em range do número de colunas, né? Self.número de colunas, que são 10. Então, para cada bloquinho da linha 18 que eu não limpei, o que eu quero fazer? Eu vou colocar aqui, ó, self.a matriz. Eu pego da matriz a linha 18, por exemplo, né? Na linha 18, e falo que essa linha 18 vai receber o tanto de linha que eu completei. Então, vai receber mais o número de linhas. Então, mais linha. Tá? E também a coluna, né? Para cada bloquinho desse daí. A coluna. Eu já explico de novo isso aqui, que é meio confuso mesmo. Vai receber a coluna. Tá? Isso aqui vai receber o quê? Self.matriz. Naquela linha específica que eu passei, a linha 18, na coluna específica. Tá? E aí, depois eu venho na matriz, nessa linha, nessa self.matriz, nessa linha e nessa coluna, ele vai ser limpo, né? Porque eu vou descer ele para baixo, então ele tem que ficar uma casa vaga. Então ele vai receber, para cada coluna dessa, ele vai receber um 0. Tá, vamos lá de novo. Vamos supor que eu limpei a linha 20 e a linha 19. Então, cada linha dessa recebeu 0 aqui na hora de limpar, né? Então, elas ficaram vazias. Acho que eu vou desenhar essa parte para ficar melhor. Então, vou desenhar só 2 aqui. Vamos supor que aqui tenha 10, tá? 10 bloquinhos. Vou colocar aqui. Aqui. Vamos, daqui para frente, suponha que tenha 10, tá? Não vou desenhar tudo, não, senão vai ficar muito comprido. Então, ó, aqui... Opa, deixa eu pintar de outra cor, senão vai cagar tudo. Então, ó, eu preenchi aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui e aqui, com os bloquinhos que estava descendo. Preenchi todas essas duas linhas. Só que aqui em cima eu não preenchi. Ficou assim, ó. Ficou um buraco aqui no meio. E depois ficou um outro buraco aqui, então não preenchi, tá? O que eu fiz? A primeira função vem e verifica cada linha. Olha, a linha 20... A linha 20 está completa. A linha 19 está completa. A 18 não está. E a 17 também não. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá nas funções, então. Eu verifico o número de... Eu passo a linha aqui, ó. Tá vendo? Na linha completa, eu passo essa linha. Ele vai verificar, ó, essa linha... todas essas linhas tem número 1. Se tiver, ele retorna true. Se qualquer uma dessas linhas dentro dessa coluna, ele vai retornar falso. Então, essa linha... A linha 20, por exemplo, só tem número 1, né? Todos esses que está preenchido aqui é número 1 e esse daqui também. Aqui tem número 1, só que aqui é um 0, ó. Aqui não está preenchido. Então essa linha não está completa, essa tá. Então vamos supor, a linha, eu passei a linha, ó, verifica a linha 20. Aí ele vai rodar esse código aqui, ó, linha completa. Ele vai rodar, ó, a linha 20 recebeu true, está completa. Então nesse caso eu chamo limpar linha e passo aqui a linha 20. Aí ele vai, para cada bloquinho daquele, né? Então para cada bloco desse daqui nessa linha 20, para cada bloco desse na linha 20, a matriz nessa linha 20 e para cada coluna, para cada bloco desse, vai recebendo 0. Então eu limpo aquela linha. Então vai recebendo 0 novamente. Então vou limpar aqui, ó. Ó, 0, 0 e 0. Certo? Então na linha 20 recebeu 0. E aí a variável completa recebe 1. Porque tem uma linha completa. Aí depois eu vou passar a 19. Ah, 19. Então vamos lá. A 19, passa a linha 19, verifica aí. Tem algum 0 na linha 19? Não, então retorna true porque a linha está completa. Aí eu retorno true, ó, a linha está completa? Tá, então chama a função de limpar essa linha. Aí eu passo a linha quem? A linha 19 agora. Para cada bloco daquele na linha 19, a coluna vai recebendo 0. Então a linha 19 eu também vou limpar. Então vou limpar aqui, ó. E aí a variável completa recebeu mais uma linha aqui, que está completa. Então completa é igual a 2, tá? Vamos parar por aqui. Então a completa, duas linhas estão completas, certo?
Essa não está completa, recebeu falso. A 17 também não está completa, recebeu falso. E nem essas daqui. Só que eu sei que agora eu preciso descer duas linhas. Cada linha dessa precisa descer duas linhas para baixo. Porque a variável completa tem duas linhas aqui, né? Então eu preciso descer duas linhas. Então o que essa função mover para baixo vai receber? Ela vai receber a linha que eu preciso mover e o número de linhas que ela tem que descer. Então, por exemplo, a linha 17, a linha 18 não está completa, né? Então, o que eu vou fazer com a linha 18? Eu passo a linha 18 e falo, ó, linha 18, você precisa descer 2, que são o tanto de linha que eu completei. Então, para cada linha ele vai verificar de novo. 20, tal, 18. 18 precisa descer, certo? Descer quantos? Duas linhas. Aí, ó, para cada bloco, novamente, eu vou rodar 10 vezes porque é para cada bloco. Cada bloco desse daqui eu vou verificando e vou jogando duas linhas para baixo. Então, dentro da matriz, eu pego a linha 18 mais o número de linhas que ela precisa descer. Na coluna 0, coluna 1, coluna 2. A linha 18, que recebeu mais duas linhas, na linha 20, vai receber a linha atual. Então presta atenção, ó. Eu preciso descer a linha 18. Eu passo aqui a linha 18. Ó, a linha 18 precisa descer. Quantas ela precisa descer? É a linha 18 mais... Aqui é o número de linhas. Desculpa aí, galera. Ela precisa descer mais um número de linhas, né? Mais duas. Ou seja, na linha 20, na coluna 0, precisa receber o quê? Que tem dentro da linha 18 na coluna 0. Tá entendendo? E na linha 18, na coluna 0, eu limpo ela com 0. Então eu desci a linha 18 no primeiro bloco. Então é o que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. A linha para cada bloco, né? Para cada coluna dessa. Então eu passei a linha 18. A linha 18 tem que mais 2, né? Então linha 18 mais 2 que precisa descer é 18, 19, 20. Então ela precisa descer 2 essa linha 18. Então eu vou pegar, vou limpar ela. Aliás, na linha 18, mais 2 tem que descer, né? Então a linha 18 mais 2 vai receber o quê? O que tem na linha 18 na coluna 0. Então na linha 20 vai receber o que tem na linha 18 aqui na coluna 0. E depois eu venho e limpo aqui. Aí, aqui é um 0. Então, na linha 18, na coluna 1, vai receber mais 2, que é 20. Então, ele vai vir para cá em branco. E, novamente, eu pinto aqui passa aqui para 0 também. Já estava 0, mas passa para 0. A linha 18 mais 2, ou seja, a linha 20, vai receber o que tem na linha 18. Aqui, que é um vermelho. E depois, na linha 18, eu passo para 0. Tá entendendo? Então é isso que eu estou fazendo, ó. Eu passei a linha 18, então, só que eu tenho que descer 2, né? Então aqui, ó, a linha aqui vale 18. 18 mais 2. Então na linha 20, na coluna 0 desse laço for, vai receber o quê? O que tem na linha 18, coluna 0. Então na linha 20 está recebendo o que tem na coluna 18 na linha 0. E depois, na linha 18, coluna 0, eu passo um 0. Aí a próxima coluna é coluna 1. Ó, então na linha 18, mais 2, ou seja, vai ficar 20. Na coluna 1, vai receber o que tem na linha 18, coluna 1. E depois na linha 18, coluna 1, eu passo para 0. Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou copiando o que tem na linha 18, passando para a linha 20, porque eu preciso descer 2. E na linha 18, depois eu marco com 0. Então, eu limpo a linha 18. Beleza? E aí ele vai fazendo isso para cada linha. Então a linha 20 tá limpa, precisa limpar. Eu limpo a linha e movo a linha 19 para baixo. Aí verifica, a linha 19 tá completa? Linha 19 e vai preenchendo e vai montando isso daí. Beleza? Acho que vocês entenderam, né? Clear. Vamos criar essa função agora então, que vai verificar e chamar todas essas outras aí para a gente poder tá limpando essas linhas de fato, né?
Então eu vou criar aqui uma função chamada colocar limpar todas as linhas. Vou colocar aqui, ó, limpar todas as linhas. Vou colocar só limpar todas as linhas. Self. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar aquela variável, criar a variável para a gente poder incrementar aqui o tanto de linhas que a gente foi limpando, né? Linhas completas começa com 0 e a gente vai incrementando aí quando a gente chamar essa função. Então vamos verificar o seguinte: se para cada linha, né? Para cada linha dentro de um range do número de linhas. Só que aí esse range eu vou até fazer isso aqui, que algumas pessoas podem não saber. Se eu colocar aqui, ó, para cada número numa contagem de 10, eu printar o que tem dentro do número, então ele vai, numa contagem de 10, ele vai pegar o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Muito bem. Aí, só que essa função range, você pode também colocar um passo nela. Então, vou colocar aqui, ó, para cada número numa contagem vai ser uma contagem de 10, tá? Só que essa contagem, eu posso passar um passo. Então, ela vai começar, vai ser uma contagem de 10. Aí eu posso colocar que ela vai até o 0 e eu vou tirando de 1 em 1. Então, é uma contagem de 10. Então, ela começa no 10, só que ela vai até o 0 e eu vou tirando de 1 em 1. Eu poderia falar que essa contagem vai, por exemplo, do 4 até o 15, por exemplo. E eu vou acrescentando 1 em 1. Ou eu posso acrescentar 2 em 2. Então, vou falar que essa contagem vai do 4 até o 16. E eu vou pulando de 2 em 2. Vamos ver o que acontece aqui. Aí eu printo no. Então, essa contagem vai do 4 até o 16 e eu vou pulando de 2 em 2. Então lá, começou no 4, depois 6, 8, 10, 12, 14. E lembra que o 16, o último, ele ignora, né? Então foi até o 16, mas o 16 ele ignorou. Certo? Então, eu fui do 4 ao 16, pulando de 2 em 2. Só que lembra que o último ele ignora. Então agora, eu vou fazer isso aí, só que eu vou fazer ao contrário. Então, vou colocar aqui, ó. Para cada número numa contagem, ele vai do 10, vou colocar o número de linhas aqui, ó. Ele vai da linha 20, que é a última linha, até a linha... Lembra que o último ele ignora, ó. Então, se eu fosse até a linha 0, eu teria que colocar que ele vai do 20 até o menos 1, para ele poder ir até a linha 0. Que ele vai ignorar esse menos 1, ele vai até o 0. E aí eu quero também tirando de 1 em 1. Então, ele vai do 20 até o menos 1, só que o menos 1 ele vai ignorar, então vai até o 0. Então, vai do 20 até o menos 1 e ele vai tirando de 1 em 1. Então, ele vai tirando e eu vou printar esse número. Vamos ver o que ele vai fazer. Então, ele foi lá, ó. Ele pegou a linha 20, 19, 18, 17. E como ele parou no menos 1, então ele foi até o 0. O menos 1 não contou. Beleza? Só que aí, a gente tem que lembrar que a nossa matriz, ela tem 20 linhas. Só que está contando o 0 aqui, hein? Então, tem que ser o número de linhas que é 20 menos 1. Porque se você for pegar do 0 até o 20, nós temos 21 aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 20 mais o 0. Entendeu? Ó, 1, 2, 3, 4, até o 20. Então, do 1 ao 20 tem 20. Mais o 0 aqui dá 21. Então, na verdade, a gente tem que ir do 0 até o 19. Então, seria 20 aqui, o número de linhas, menos 1. Tá? Porque a gente não tem 21 linha dentro da nossa matriz. Nossa matriz vai do 19 até o 0. Então, o que a gente vai fazer? Para cada linha num range, que a gente vai colocar aqui self, ponto, o número de linhas. Só que são 20 linhas, né? Eu tenho que tirar uma. Então, vai do 0 ao 19.
E aí eu vou até o menos 1, que ele vai ignorar. Então vai do 19 até o 0. Só que eu vou tirando de 1 em 1. Então eu vou começar no fundo da nossa matriz. Eu vou fazer esse range começando na última linha. 20, 19, 18. Beleza? Vou limpando lá. Então para cada linha dessa daí, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se essa linha em questão. Então eu estou lá na última linha. Linha 19. Que é a última linha, né? Então, linha 19, aí eu passo essa linha 19 aqui para ver se ela está completa, né? Então, vou verificar se essa linha 19 está completa. Se de mim mesmo, vou chamar linha completa, se essa linha está completa, e eu passo essa linha aí, é a linha 19, ele vai verificar lá para mim. Se isso aqui for igual a true, né? Se isso aqui me retornar true, ou seja, se essa linha está completa, eu vou pegar e vou chamar para limpar essa linha. Então, self.limpar linha. E eu passo essa linha, né? Então, por exemplo, a linha 19. Vai fazendo essa contagem aqui. A linha 19 está completa? Tá. Então, limpa a linha 19. E aí, o que eu faço aqui na linha 19? Eu pego e coloco aqui linhas completas. Recebe o que tem dentro dela mais um. Então, linhas completas é 0. Então, essa linha está completa, limpa ela e acrescenta aqui, ó, linhas completas mais 1. Certo? Então, eu limpei uma linha, tá? Agora, por outro lado, essa linha aqui recebeu falso, ó. Ela não está completa, tá? Ela não está completa. Se essa variável for maior do que 0, significa que eu já passei na última linha. Então, vamos parar para analisar. Eu estou na última linha de baixo da grade. Na linha 20 aqui. Vamos limpar ela aqui. Vamos sujar ela. E aí eu vou fazer uma linha quebrada aqui. Linhas completas começa com 0. Tá? Então eu estou verificando. Ó, a última linha está completa. Tá? Limpa a linha para mim. E completo recebeu mais 1. Aí eu vou verificar. Olha, por outro lado, se a linha completa for maior do que 0, então se essa linha completa for maior do que 0, eu movo para baixo. Porque se não tiver completo, se o primeiro laço aqui, o primeiro laço vai verificar a primeira linha. A primeira linha está completa? Não. Então por outro lado eu moveria essa linha, né? A linha está completa? Essa verificação está verificada. A linha está completa? Não, é falso. Aí, a caso contrário, elif, eu vou mover essa linha para baixo, né? Se ela não tiver completo, ela vem aqui e movimenta essa linha para baixo. Só que aí, se essa for a linha 0 aqui e ela não tiver completa, ela tiver assim, ó. Vamos supor que ela está assim, ela não está completa. Então, eu teria que mover essa linha para baixo. Mas aí eu tenho que verificar, então, se completo é maior do que 0, tá? Porque eu não posso aqui movimentar essa linha para baixo. Eu não posso trazer ela para baixo. Então, eu vou verificar se completo é maior do que 0. Aí sim eu chamo linha completa, né? Então, se a linha completa, linhas completas é maior do que 0, aí sim eu chamo self.mover linha para baixo. Eu passo a própria linha que eu estou verificando e o número de linhas que eu preciso mover, né? Que é o linhas completas. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido, ó. Então eu tô pegando essa matriz de baixo para cima. Aí eu tô na última linha. Olha, a última linha tá completa, tá? Então limpa essa linha. Completas recebe mais 1. E como caiu nesse if, não vai mover essa linha por enquanto, né? A segunda linha tá completo? Tá completo. Então, limpa essa linha e completo recebe mais 1. E não vai cair no elif. A terceira linha está completa? Não, deu falso. Ó, então, por outro lado, linhas completas é maior do que 0? Sim, porque já tem duas limpas. Então, move essa linha, que seria a 17, duas linhas para baixo, né? Agora vamos supor que a última linha, vamos começar do 0. A gente não preencheu a primeira linha, mas a gente preencheu a linha
18, começa, a última é a 19, né? Então aqui, ó, linha 19 está completo? Falso. Tá. O número de linhas completas é maior do que 0? Não, porque recebeu 0. Tá, agora a linha 18 está completa? Tá, então número de linha completa mais 1. Tá? E aqui não vai fazer nada, então não vai mover nada. A linha 17 está completo? Tá. Então, completo mais 1. Então, já tenho duas completas. A linha 16 está completo? Não. Tá. Então, nesse caso, eu limpei duas. Então, ele não está completo. Ele vem aqui. Completas é maior do que 0? É 2. Então, a linha 16, que eu estou agora, vai mover duas linhas para baixo. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. Toda hora que a gente fizer isso aqui, eu pego e retorno o número de linhas completas. Então, toda vez que eu chamar essa função, antes de ele fazer qualquer for dentro da matriz, ele vai passar completos para 0. E vai fazer esse for e vai preenchendo esse completo. Depois que ele sair desse laço for, antes eu venho aqui e retorno o número de linhas completas. Tá? Porque se eu preencher duas linhas, depois eu posso usar essa função aqui para a gente somar os pontos. Então, ele limpou duas linhas, eu retorno o tanto de linha que ele... Antes dele voltar novamente para 0, eu mando aqui ele retornar o número de linha completa. Ah, completou duas linhas, então eu ganhei 2 pontos. Tá? E aí, toda vez que ele chamar aqui, linhas completas, volta a ser 0 de novo, para ele verificar o tanto de linha completa. E aí eu vou somando ponto através disso daqui. Eu acho que ficou fácil aqui de entender, né? Tá. Em que momento que a gente vai chamar essa função da grade? Então, deixa eu ver um negócio aqui. 31 minutos já. Então, dentro do jogo, a gente vai chamar essa função de limpar grade que já vai fazer o favor de chamar essas daqui para nós, né? Então, aqui dentro da função... Cadê a função? Aqui, ó. Essa função aqui de travar os tetrômenos é quando a gente chega e trava os tetrômenos, né? Dentro da nossa grade lá. Então, o que acontece na hora de travar os tetrômenos? A gente pega a posição da peça. Para cada posição, né? A gente vai e coloca dentro da grade a posição 1, né? Que é a hora que o bloco encosta lá embaixo e trava ele, né? Então ele pode travar tanto no fundo como travar em outras peças. Depois que ele trava, a gente pinta a grade de 1, né? O tetrômino atual recebe o próximo, o próximo pega um bloco aleatório, e aí dentro agora, então aqui, a gente vai chamar a função de verificar se essas linhas podem ser limpas, porque aqui é o momento que o bloco ou ele chega no fundo ou ele encosta em outra peça. Tanto chegando no fundo ou encostando em outra peça, eu preciso saber se ele preencheu aqui uma linha completa. Então é aqui dentro que eu vou chamar. Então eu vou chamar aqui, ó, de self.grade ponto limpar alguma coisa, limpar todas as linhas, né? Eu acho que é isso. Limpar todas as linhas que está chamando todas as outras funções aí, né? Linhas completas e tal. Se der pau naquela parte lá do retorno e false, a gente volta aqui, ó, que é na hora que retorna true e false para as linhas, tá? A gente volta aqui e faz aquele esquema da lista. Então vamos ver se já está funcionando. Agora a gente tem que testar aqui para ver se ele vai limpar as linhas, né? Então vou pegar aqui, ó. A hora que encostar, ele já vai chamar para ver se vai estar limpando ou não, ó. Encostou, não limpou, porque tem zeros aqui, né? Aqui recebeu 1, mas aqui ainda está 0. Então vamos lá. Para cada vez que ele encosta ali ou encosta em outra peça, ele chama a função. Se não deu um erro, já é um bom sinal. Então vou encostar essa aqui, porque ali vai caber um bem grandão. Vou colocar ela aqui. Essa aqui eu vou colocar aqui. Quando cair o i, aí a gente... Vou colocar essa aqui, ó. Ainda tem essa ainda. Oh, meu Deus. Vou colocar essa aqui. Então agora vai vir um i. Agora, se ele verificar que aqui tudo tem um número 1, ele vai limpar, trazer cada linha dessa para baixo. Ele vai fazer coluna por coluna. Aí, ó, beleza, trouxe tudo para baixo, ó. Então vamos verificar agora umas duas linhas aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Colocar ele assim. Esse aqui eu vou colocar em pé aqui. Olha lá, agora eu vou quebrar duas linhas, ó.
que vai ser a última linha e essa linha. Então ele tem que ficar aqui vazado aqui lá embaixo. Ele vai ter que limpar essas duas linhas, vamos ver. Beleza, ó, limpou duas linhas de uma vez. E as linhas que estavam em cima vieram para baixo, né? Então tá funcionando. Então vou deixar uma linha vazia aqui, ó. Essa linha aqui de baixo vai ficar vazia. Vou fazer uns buracos aqui agora. Pra ver se vai funcionar. Vamos testar o jogo, ó. Ficou um buracão ali. Agora vai ficar mais um aqui, ó. Oxi. Ah, quebrou aquela linha ali, né? Vou fazer um buraco aqui, pera aí. É, mas não quebrou a de baixo, ó. Ixi, tem alguma coisa errada no jogo. Ela tá limpando a linha que não deveria. É naquela função lá de true ou false. Ó, vamos pegar aqui agora, vamos ver. Vou colocar aqui, ó. Então o L tem que limpar só uma linha. Limpou. Aquela função de true ou false está passando coisa errada aqui. Então eu vou arrumar ela. Vou passar em formato de lista igual a gente passou. Ó, todas as linhas têm buraco, não pode quebrar. Então vamos pegar aqui, ó. Essa aqui, ela vai preencher aqui, mas tem um buraco aqui, ó. Não pode quebrar nada. Vamos ver. Beleza, não quebrou. Vou colocar aqui. Agora eu vou tentar preencher uma linha aqui para nós ver. Não pode quebrar nada. Aqui. Então vou preencher essa. Então agora ela também não pode quebrar nada, porque vai ficar um buraco aqui e aqui tem um buraco. Beleza, não quebrou nada. Vou colocar um aqui. Agora tem que quebrar duas linhas, né? Então vai quebrar essa e essa daqui, ó. Então essa aqui tem que descer, que tem dois. Beleza, desceu dois. Acho que tá funcionando, hein? Vou colocar essa aqui. Essa aqui. Agora tem que descer duas linhas. E tem que ficar esses três aqui, ó. Beleza, ficou os três. Acho que tá funcionando, hein? Acho que foi eu que vi demais ali. Qualquer bug a gente volta lá. Quebrou duas. Tá funcionando, hein? Vou pegar esse aqui, esse aqui. Agora eu vou quebrar duas linhas. Vou quebrar essas duas, ó. Beleza. Vamos ver aqui mais uns testes. Quebrar duas linhas, aí vai ficar um buraco aqui, né? Beleza, ficou um buracão aqui, ó. Beleza, galera. Acho que deu pau ali, ó, agora. Vou ter que quebrar uma linha aqui só, vamos ver. Quebrou uma. Só por garantia, eu vou pegar lá na grade e eu vou fazer aquele esquema que a gente fez, porque eu acho que esse aqui ficou muito ruim, né? Então, cadê? A gente fez essa que está vazio, né? Se matriz... Se dentro da matriz a linha e a coluna foi igual a zero... Não, acho que não foi essa que a gente fez. Nós fez essa daqui, ó, linha completa. Para cada coluna, número de colunas, se a matriz e a linha foi igual a zero, retorne false. Eu vou fazer uma lista aqui, ó. A lista vai receber isso aqui. E aí a gente vai preencher aqui, vai ser melhor, porque pode ser que essas funções tenham passado batida, igual a gente fez nos outros. Esse aqui não, porque se a linha e a coluna foi igual a zero, ele já retorna false aqui, não tem que ficar fazendo laço for.
Então ele só retorna um ou outro. Mas aqui, como ele está fazendo para cada bloco, então eu vou guardar aqui, ó. Se dentro da matriz a linha e a coluna for igual a zero, então lista ponto append um falso. Caso contrário, retorna, caso contrário, else lista ponto append um true. E aí eu verifico se tem zeros dentro da lista. Se a lista tiver algum zero, então eu já retorno falso. Caso contrário, eu retorno true. Vai ficar melhor. Então aqui, ó, se false, se tiver falso dentro da lista, return false. Caso contrário, return true. Então esse in, como eu falei, ele vai fazer uma verificação dentro da lista. Se tiver algum falso, ele já retorna como falso. Se não tiver nenhum falso, ele retorna true, certo? Porque aí fica melhor. Para cada coluna dessa, eu vou, se tiver zeros, ele vai guardando falso lá dentro, que é para ver se a linha está completa, né? Então, se a linha está completa, se dentro da matriz tiver zero, então não está completo, né? Então a gente vai guardando falso lá dentro. Agora, se dentro da matriz não for igual a 1, é porque aquele bloco está completo. Então, para cada bloco daquele, ele vai guardando falso, falso, falso. Ah, não, aqui tem true, true, true. Aí aqui embaixo eu verifico, ó, tem falso dentro da lista, significa que a linha não está completa, né? Porque tem algum zero lá. Beleza? Aí eu evito erros. E aqui já está tudo certo. Então, novamente, vamos ver só se está funcionando, se não deu pau. Vou colocar aqui isso aqui. Só vou preencher uma linha aqui só para ver se vai quebrar. Então ele tem que quebrar a última linha ali, vamos ver. E descer as outras, beleza. Só para ver se não ia quebrar o jogo. Se não ia dar problema. Vamos ver aqui. Aqui eu vou destruir mais uma linha aqui, ó. Beleza. Não quebrou o jogo, a gente pode então continuar essa parada aí. Bom, então agora tá faltando aqui para ver se a gente pode ou não ocupar aqui dentro do jogo, né? Beleza, então agora vamos ver então se esses blocos aqui, eles não chegou aqui em cima no final da tela, né? Então quando a gente chega no final da tela, o que acontece? Vamos empilhar os blocos aqui. Então ele vai verificando para cada bloco desse daí, né? O bloco vai caindo. E a gente já tem uma função ali que verifica se a célula está ocupada ou não, né? Só que os blocos são gerados bem ali, ó. E aí o que acontece? Ó, os blocos estão empilhando um em cima do outro aqui agora, ó. Tá empilhando um em cima do outro. A gente tem uma função que verifica se o bloco está sobrepondo um outro, né? Que aqui dentro dos jogos aqui, ó, a gente tem uma função que a gente verificava se podia ocupar, né? Então a gente pegava a lista do bloco, onde ele está, verificava se essa linha, para cada linha dessa, se estava vazio, né? Se não estava vazio, ele retornava aqui, ó, para cada... Se está vazio, foi igual a true, ele retornava true, né? Então a gente podia encaixar. Agora, se não estava vazio, a gente retornava falso. E quando a gente não estava vazio, por exemplo, a gente já moveu para baixo aqui, ó. Se pode ocupar for falso, a gente pegava o movimento e refazia ele, mandava ele para cima de novo. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Se pode ocupar for igual a falso, a gente termina o jogo, né? Só que não, a gente vai usar essa função aqui não para verificar a esquerda, direita aqui, cima, baixo. A gente vai verificar aqui na parte de trabalho esses blocos, né? Porque a gente pega aqui, obtém as posições, para cada posição dessa, né? A gente vai colocando um. Aí o tetrômino atual recebe o próximo, a gente limpa a linha. Agora, depois de ele fizer tudo isso, se não puder encaixar o bloco, foi igual a falso, significa que a gente chegou no final do jogo, tá? Então a gente aqui embaixo aqui, vou colocar aqui, ó, se self.pode ocupar
foi igual a false, ele retornar como false, é porque acabou o jogo. Os blocos estão se empilhando em cima do outro e essa função está retornando falso, né? Essa função ela retorna se um bloco está sobrepondo. Então, quando ele sobrepõe, a gente corrige aqui o movimento deles, certo? Agora, se nesse caso aqui, na hora de travar esses blocos, que a gente terminou de pintar a matriz, se eles continuassem se sobrepondo, ou seja, ser igual a falso, porque a gente só pinta essa matriz aqui na hora que a gente verifica os movimentos aqui, ó, certo? Então a gente só trava esse tetrômino quando a gente já verificou se ele não estava em cima do outro, a gente limpava. Agora, se no caso ele chegou a fazer isso tudo aqui, pintou e está pintando a matriz um em cima do outro, significa que o pode ocupar foi falso aqui, ó, né? Ele vai verificar as posições e a posição nunca pode ser ocupada. Nesse caso aqui, significa que ele está se sobrepondo. Então eu vou colocar aqui self.gameOver recebe true. Vou criar essa variável gameOver lá em cima, como falso, né? Ctrl C. Então eu vou criar esse atributo aqui em cima. Então gameOver sempre vai começar false, tá? Porque aí através dessa variável gameOver a gente pode reinicializar o jogo. Então, toda vez que ele se sobrepor lá em cima, gameOver vai ser falso. Para a gente testar isso daqui, eu vou mandar printar aqui print self.gameOver. Só pra gente ver se tá funcionando. Então vamos empilhar e ele vai ter que printar aqui embaixo aqui. Opa! Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Game over recebe true. Não é igual a true, não. É recebe. Então vamos lá. Meu Deus do céu. Self. Ah, lá em cima, né? Eu passei. Tô tentando aqui, ó. Self.gameOver começa com falso. Então se ele chegar naquela condição, ele vai printar true aqui embaixo, aqui no terminal aqui. Vamos ver. Tá, até agora nada. Vou empilhando aqui. Olha lá, ó. Aqui, ó, ele tá empilhando e tá recebendo true aqui embaixo, ó. Tá empilhando um em cima do outro. E recebeu true, porque chegou no final do jogo. Chegou no game over. A única coisa então que eu vou fazer aqui agora, depois de passar o jogo para game over, o que eu vou fazer? Lá no arquivo principal, a gente tem que parar de mover esses blocos, né? Então, de um lado pro outro também, né? E para baixo. Então, se o evento for esse daqui, e aí eu vou colocar aqui, ó, jogo.gameOver self end, né? E se o jogo ponto gameOver foi igual a false, aí ele vai deixar mover. Se for igual a true, não vai deixar mover. A mesma coisa eu vou fazer para os controles aqui. Ctrl C. Então, se eu apertar para a esquerda e o jogo for falso, o fim do jogo for falso, ou seja, se eu puder jogar, então ele vai mover. Aqui, todos esses aqui é a mesma coisa. Então, eles só vão deixar mover se o jogo não for game over. Se for game over for igual a true, eles não vai deixar fazer isso aqui, né? Só se for igual a false. Agora, a única coisa que a gente precisa fazer, então, é criar uma função que, se o game over for falso, a gente vai limpar toda essa tela aí, né? E aí, por enquanto, só pra gente ver funcionar essa parte, o que eu vou fazer? A gente vai acionar aqui com uma tecla, tá? Então vou colocar aqui, ó, pra gente resetar esse jogo aí, se o evento.key foi igual a pygame.k maiúsculo underline R. Eu vou colocar o R porque a gente vai fazer uma função de reset, tá? Então vai ser com R aqui que eu vou resetar. Mas depois a gente vai ter um botão no nosso jogo. Quando a gente apertar, a gente vai resetar o jogo. Mas por enquanto, só para testar, eu vou fazer com a letra R. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se a gente apertar o R, jogo.gameOver recebe false.
ele passa a ser falso, né? Porque quando a gente perde, ele game over recebe true. Se a gente resetar, o game over volta a ser falso de novo. E a gente chama uma função de reset do jogo, jogo.reset. A gente vai resetar. Eu não criei isso aqui ainda, vou criar agora. Beleza? Mas se a gente apertar a tecla R, o game over passa a ser falso, né? Porque se a gente perder, ele recebe true. E a gente chama do jogo a função de reset. Então dentro do jogo a gente vai criar essa função para resetar o nosso jogo, né? Então vamos lá para dentro do jogo. Vamos criar essa função aí de reset. Eu vou colocar aqui, depois de obter bloco aleatório, eu vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Pode ser em qualquer lugar. Def reset self. Def reset. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é limpar toda a nossa grade, né? Então eu vou chamar de dentro da matriz, eu vou limpar ela. Vou colocar aqui, ó, self.grade.reset. Vou criar então uma função de reset para a matriz se limpar, né? Ela mesmo vai se auto-resetar. Deixa eu ver quanto tempo passou aqui. 50 minutos já. Então, esse reset a gente chama através do jogo. E o jogo chama o reset para a matriz se resetar. E essa reset então vamos lá criar dentro da matriz. Então lá dentro da grade, nós vamos lá. Vamos pegar uma seção aqui em qualquer lugar. Vou colocar aqui depois de estar vazio para chamar a função de reset aqui, ó. Def reset self. Bom, o que a gente precisa fazer? Pegar para cada linha dentro de self.número de linhas, range, né? Para cada linha, numa contagem de self.número de linhas, e para cada coluna, numa contagem de self.o número de colunas. Então ele vai percorrer cada linha e cada coluna dessa matriz. Aí coloca aqui, ó, self.matriz na posição da linha e na posição da coluna recebe 0, tá? Então ele vai percorrer toda a nossa matriz para cada linha, para cada coluna, para cada espaço daquele lá, ele vai preenchendo de 0. Nossa matriz volta a ser o que era antes. Então a gente volta aqui para dentro do jogo. E depois de resetar essa grade, a gente precisa novamente, né, pegar e criar uma lista com todos os blocos que a gente tem, porque pode ser que a gente pegou no meio do jogo e já deletou com a função remove alguns blocos, né? Então a gente vai pegar aqui, ó. Então nós vamos criar uma nova lista cheia, Ctrl C. Então a gente limpou, cria uma nova lista cheia. E agora a gente vai precisar também pegar aqui, ó, o tetrômino atual, vai receber um bloco aleatório, e o próximo tetrômino também a gente precisa estar definindo isso daí. Cadê a função de reset? Aqui. Então a gente coloca aqui, ó, o self.tetrômino atual recebe obter self.obter bloco aleatório. A gente pega um novo bloco aleatório e self. Próximo tetrômino também vai receber um bloco aleatório. Self.obter um bloco aleatório. Então vamos testar o nosso jogo lá. Eu vou dar um clear aqui pra gente saber quando é que chegou. No final ele vai printar aqui, né? Então vamos ver. Vamos rodar nosso jogo. E aqui embaixo aqui ele vai printar game over quando acabar, se eu não me engano. Então vamos empilhar uns blocos aqui. Vou pegar aqui. Olha lá. Printou game over uma vez. E só printou uma vez. Então os blocos pararam. Agora se eu apertar reset, o R, né, de resetar, então ele vai ter que limpar toda a grade e começar o jogo de novo. Aí, beleza. Pegou um novo bloco. E tá funcionando aí então a nossa função de reset. Vou pilhar uns blocos aqui. Esse reset foi igual eu falei, a gente vai criar um botão ali do lado para poder controlar ele. Olha lá, printou true de novo. Então, reset. Beleza, tá funcionando. Então só vou vir aqui na parte do jogo e vou tirar esse print aqui.
Não, nosso jogo vai ficar printando aí toda hora, né? Beleza, galera? Deixa eu ver aqui o tempo. Bom, então essa parte aqui da lógica do jogo, ela praticamente está completa, né? Então nosso jogo tá funcionando. Temos os movimentos aí sendo feito, os bloquinhos tá sendo destruído. E agora a gente vai trabalhar então um pouco na interface do jogo, né? Vamos arrumar esses blocos aqui, ó, na cor certa dele, porque eles estão mais fortes do que eu queria, né? Eu quero eles mais apagados. E a gente também vai começar a criar também aqui os botões, as telinhas aqui, né? Da pontuação, do level e assim por diante. Então na próxima aula a gente começa a criar essa parte das telinhas de ponto aqui, o próximo bloco e assim por diante. Até a próxima aí.